noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O assunto vendas chama a atenção de vocês? Quantos aqui trabalham diretamente com vendas? Levanta a mão, por gentileza. Ó, maravilha, show de bola. Essa voz de locutor não é sempre assim, né, Gustavo? Né? O Edson também sabe que essa voz de locutor foi de uns dias para cá, em virtude de bastante uso da voz. Mas pode ter certeza que não vai atrapalhar de forma alguma aquilo que a gente vai compartilhar aqui esta noite. Eu só estou falando isso para vocês porque depois, lá para segunda-feira, a gente se encontra na rua e aí eu converso com você com a voz natural, aí você vai falar, ué, o que aconteceu com a voz dele? Então, é só por isso. Então, o tema que a gente vai tratar é comunicação como ferramentas para vender mais. Quem se comunica bem aqui, levanta a mão. Quem acredita que se comunica bem, por favor, levanta a mão. Quem normalmente discute relação, levante a mão. Aí eu já vejo que vocês têm uma certa dificuldade para se expressar. Porque, de modo geral, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Muitas vezes, quando a gente está conversando ou discutindo uma relação, a pessoa não está prestando atenção no que o outro está falando, ela está apenas ouvindo e já preparando o contra-ataque, não é assim? E quando você faz dessa maneira, a possibilidade de chegar a um acordo é praticamente nula. Então a gente vai ver que, não estou falando que o nosso cliente é aquele que a gente vai entrar no embate com ele, não é isso. Mas é só para adiantar um pouquinho sobre comunicação. Tá? Primeiro, vamos ver aqui. Quem sou eu? Eu sou esse rapaz bonito. E aí vocês vão ver falar, nossa, autoestima lá em cima. E a autoestima tem que ser tudo. Porque às vezes o único eu te amo vai ser dito por você mesmo olhando no espelho. Então nós precisamos ter essa autoestima elevada. Eu tive o privilégio de escrever um livro sobre comunicação, a chave para o convívio em sociedade. Então, comunicação é um assunto que me chama muito a atenção. Por quê, pessoal? Porque a maioria das vezes as vendas não são feitas, os problemas são aumentados por conta de uma carência de uma comunicação. As pessoas pensam que sabem comunicar, mas a maioria das vezes elas sabem discutir, não sabem chegar a uma resolução de conflitos. Eu também tive o privilégio de escrever um livro sobre oratória. E as pessoas pensam que oratória é só para quem fala em público. Quem tem medo de falar em público aqui, levante a mão, por favor. Tá, ótimo. Quem fala em público aqui, levanta a mão, por gentileza. Então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi, que agora eu fiquei na dúvida. Quando eu perguntei para vocês, quantos trabalham com vendas, todos levantaram a mão. Agora eu perguntei quantos falam em público, pouquíssimos levantaram a mão. Como que vocês vendem? Por mímicas? Escreve bilhetinho? Correio elegante? É algo mais ou menos assim? Pessoal, o tempo todo estamos falando em público. Quando você pede uma informação, quando você atende ao seu cliente, você está falando em público. Só que nós pensamos que falamos em público simplesmente quando nós, semelhantemente a eu, neste momento, estou aqui à frente e pessoas sentadas me ouvindo. Percebem como que nós precisamos quebrar alguns paradigmas? Falar em público é o tempo todo. Você só não fala em público se você estiver falando com você mesmo. Mas se ainda assim estiver falando com você mesmo, gesticulando pela rua, alguém pode pensar que você está conversando com ele. Está fazendo sentido para vocês isso? Então, por isso que muitas vezes eu até substituo o termo oratória, porque leva uma retração muito grande, por comunicação em público. Que é a mesma coisa. Mesma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, assim, a questão de domínio próprio, é um tema que está lá dentro da Bíblia, né? Olha, hoje nós vamos dar uma palestra sobre domínio próprio. Esse negócio é de crente, esse negócio de igreja aí não está comigo não, certo? Mas olha, nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Esse negócio é interessante, esse eu quero ir. E é o quê? A mesma coisa. É a mesma coisa, a gente simplesmente mudou a palavra. E quando a gente muda a palavra,
a pessoa já aceita de uma maneira mais prazerosa. Então, por isso que a gente tem que entender esse processo de um modo geral também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, está lá, mentorcarlos.gonçalves. Mas é para seguir, não é para perseguir não, porque para perseguir já tem um monte de gente. Tá? Então vamos lá, conversando um pouquinho sobre esse tema. Aqui estão algumas das empresas onde eu tive o privilégio de ministrar treinamentos, palestras, consultorias, e agora chegou a vez de estarmos aqui na CIP. Não é verdade, Wellington? O Wellington teve o privilégio de contratar a criançada dele lá para poder participar de um treinamento específico. E aceitamos esse desafio de estar aqui conversando com vocês. E primeiramente quero agradecer mesmo, porque uma sexta-feira só veio quem está afim de aprender e vender mais. Não é verdade? Senão, não viríamos. Tá? E para a gente perceber então, quantas vendas você já perdeu por não saber exatamente como falar com o seu cliente? Já imaginou quantas vendas foram perdidas porque você não sabe falar? Parece meio estranho, não parece? Porque a gente, poxa, mas eu sei, eu até que o meu interlocutor ali, a gente se dá bem, a gente conversa numa boa. Mas na hora de efetivamente fechar a venda, na hora de efetivamente firmar o contrato, a gente deixa o negócio escapar. Por quê? Porque a gente não sabe conversar. A gente sabe se expressar. A gente não constrói relacionamentos. O cliente, e a parte mais difícil você já conseguiu, que é o cliente entrar na tua loja. A parte mais difícil, porque aqui a gente está falando de venda física. Uma pesquisa levantada ultimamente demonstrou que em 6º lugar, os motivos para as pessoas fazerem compras na internet é que está lá essa frase: eu não preciso ver a cara feia do vendedor. Cara feia espanta cliente? A cara feia daquele cara que trabalha dentro de uma empresa, de uma metalúrgica, por exemplo, ele fica ali o dia inteiro naquele movimento repetitivo. A cara feia dele vai interferir na produção da máquina? Sim ou não? Não. Certeza? Ó, isso também é outra coisa legal. Você pergunta uma coisa que é óbvio, sim ou não? Não. Aí você fala, certeza? Mesma coisa se eu perguntar para vocês, 2 mais 2 é quanto? 4, certeza? Porque a gente tem o hábito de responder muito na impulsividade. Então aí já vem um ponto para a gente pensar também. Tá? Mas não, a cara feia dele não vai mudar ali a produtividade. Agora, a cara feia de um vendedor tem o poder de... E claro, pessoal, não vai imaginar que, mas o vendedor tem que estar todo dia 100%. A gente precisa demonstrar que a gente está 100%, mas muitas vezes a gente está arrebentado por dentro, não é assim? Principalmente as meninas quando estão com aquela tendência para matar, que é a TPM. Que a gente, menina, a gente não entende muito bem disso. A gente brinca, zoa, tal, não sei o quê. Mas para você que é menininho, faz o seguinte teste a hora de chegar na sua casa hoje. Pega um absorvente, coloca com a parte colante para baixo, claro. Põe na sua cuequinha e fica 3 dias. Aí você vai ver o incômodo que é. Aí você começa... 3 eu estou sendo assim, né? Ó, pessoal, 3... Né? Porque a gente não está falando do período antecedente, né? Que é por isso que é tendência para matar. Mas aí a dificuldade que a gente tem de entender o outro. A gente quer simplesmente falar. Então, muitas vezes, as vendas são perdidas porque nós não conseguimos conversar. A gente não consegue falar com as pessoas. E ele entrou na loja, você só não pode deixar ele sair. Aquela história, vou pensar, já que eu volto, você já tem que juntar no cangote dele com educação, claro, e não deixar ele sair. Porque a probabilidade dele voltar é muito pequena. Muito pequena, muito pequena. E hoje a concorrência está enorme. E ainda bem que existe concorrência, não é? A concorrência que faz a gente melhorar o serviço que a gente oferece. Essa que é a parte bacana. Eu não sei o que anda acontecendo em Pouso Alegre. Mas a quantidade de farmácia que está vindo para cá é assustador. Mas estão vindo. Agora, pensa bem, se tem mercado, a gente tem que atuar. Porque eles não viriam para cá se não tivesse mercado. E é só pensar, se determinada rede de farmácia foi para Pouso Alegre, ela já fez um levantamento, um diagnóstico para ver se ela tem condições de se instalar lá e de ser autossustentável. Então, outra rede de farmácia não vai precisar fazer esse levantamento.
Se o meu concorrente está indo para lá, é porque lá tem campo para a gente poder crescer. É por isso que a gente vê grandes redes de farmácias vindo para cá. E aí o negócio se tornou mais doido ainda, que semelhantemente ao que a gente faz hoje com o celular, que se você até precisar fazer uma ligação, ele serve, mas é uma das últimas coisas que a gente usa atualmente no celular, as farmácias também. Elas, se precisar de remédio, até tem, mas tem agora até ração para cachorro. Ventilador em uma farmácia. Olha que ponto que nós chegamos. Então nós precisamos também estar à frente disso para não perder vendas. Do que nós estamos conversando até agora, está fazendo sentido para vocês? Não estou falando nenhuma novidade, apenas algo que muitas vezes a gente constata e esquece de prestar atenção no dia a dia, certo? Então o que a gente vai conversar hoje aqui? O impacto da comunicação nas vendas. O impacto, como que eu me comunico. Você já foi alguma vez em um médico, comprou o medicamento que ele receitou, você tomou e não resolveu o seu problema? Porque muitas vezes a gente chega no médico, a gente conta uma coisa e ele interpreta de outra forma porque a gente não soube contar da maneira correta. E como ele identificou algo que a gente não tinha, ele receitou o medicamento para aquilo que a gente não tinha. Como que a gente não tinha, não nos incomodava e não foi medicado aquilo que a gente tinha, o que a gente tinha continuava promovendo uma certa dificuldade, dores inclusive, mas não era tratado. Por isso que a gente chegava à conclusão de que o remédio que ele receitou não valeu nada. Vamos imaginar que está com dor de cabeça. E aí o médico diz, a sua cefaleia é crônica? Aí você vai o quê, doutor? A sua cefaleia. O que é isso, doutor? Isso não, graças a Deus. Não, a sua dor de cabeça. Ah, não, isso aí eu tenho. Porque muitas vezes os médicos pensam que estão conversando com outro profissional da área. Então aí a dificuldade da gente também entender que muitas vezes a gente pensa que está conversando com o cliente como se fosse um colega de trabalho. E ele não sabe das especificações do produto que a gente vende, inclusive. E a gente vai aprender técnicas para vender mais. Quem quer vender mais aqui? Levanta a mão. Ó, legal. Você quer vender mais? Não, mano. Já vende bastante, né? Danadinho, brincadeira. Sabe? Então, pessoal, a gente tem que entender. São esses dois ganhos que a gente vai trabalhar aqui esta noite. Conforme o Eric falou, 15 para meia-noite a gente está indo embora. Brincadeira. Tá? Então, olha só que legal. Conta-se que quem já passou pelo primeiro dia num emprego novo? Oh, todo mundo. E o primeiro dia é fantástico, você já reparou? Você só fica onde atrapalha, não é? Não, vou ser sincero. Você ainda não sabe como é que funciona a dinâmica dentro da loja, você só fica onde atrapalha. Você fica em tal lugar e vem uma pessoa, dá licença um pouquinho, aí você vem. Dá licença aqui um pouquinho, aí você vem pra cá. Dá licença um pouquinho. Você só falta falar, vou ficar lá do outro lado da rua, se você precisar de mim, você me chama. Porque a gente só fica onde a gente atrapalha. Por quê? Porque nós ainda não entendemos a dinâmica. A gente gosta de pegar peças em colega recém-contratado? Vamos ser sinceros. A gente gosta. E conta-se que em uma concessionária de uma marca exclusiva chamada Jaguar, que é um dos carros mais caros dentro dessa marca, que estava lá um vendedor recém-chegado. E os vendedores mais antigos falaram, vamos pegar uma peça ali. E aí chegou um senhor que, em tese, não estava vestido adequadamente de acordo com o nível de clientes daquela loja. Vocês estão entendendo? Porque a gente, muitas vezes, valoriza as pessoas pelo que está vestindo. Infelizmente, mas é uma realidade. E aí chegou essa pessoa, e aí os vendedores mais antigos, ô fulano, ela vai atender o novo cliente que chegou. E aí o menino foi, recém-contratado, querendo mostrar serviço. E aí chegou, conversa vai, conversa vem. Esse cliente foi perguntando a respeito de determinado carro, ele pegou e explicou. E aí, resumindo a história, esse cliente perguntou para ele, se você tivesse condições de comprar esse carro, você compraria? Com certeza. Por quê? E aí ele foi falando os motivos pelos quais ele compraria aquele veículo. E aí esse cliente falou, então você vai faturar 2 carros deste. Eu vou levar um e o outro é para você de presente. Imaginem a cara dos vendedores antigos.
Isso é real. Isso é real. O que eu trago aqui para vocês, situações reais. Certo? Por quê? Porque aquela pessoa sentiu-se humilhada pelos vendedores mais experientes. Então nós temos que entender justamente isso. Nós não podemos analisar o livro pela capa. Nós não podemos analisar o nosso cliente por aquilo que ele está vestindo. A gente não pode. Certo? Teve uma situação, final de ano, aquele amigo secreto, aquela coisa linda e maravilhosa, né? Você dá um chaveiro e quer ganhar uma casa, né? Não vou ser sincero, não é? Aí, para evitar esse tipo de dissabor, o que o pessoal começou a fazer? Amigo chocolate. Aí você dá uma tortuguita e quer ganhar um cacau show, alguma coisa nesse sentido. Olha, tá gravando lá, depois o pessoal vai merchan aí, por favor. Tá? Então, isso a gente tem que pensar. Mas, teve lá o amigo e eu ganhei uma camisa. E aí, fui trocar a camisa porque, na verdade, quem veste, quem é casado e veste, é a esposa. A gente simplesmente concorda. É mais simples, mais vantajoso e menos estressante no dia a dia. E aí ela falou, não, essa cor não ficou legal, vamos trocar. E olha, a coisa que eu mais gosto, e o Wellington me conhece e sabe disso, é andar de bermuda e chinelo. É a coisa mais gostosa do mundo. Aí você fala, mas por que você não veio aqui? Porque aí vocês não iam levar a sério o que eu estou falando. Já ia falar, meu Deus do céu, o rapaz é louco. Vamos embora. E aí entramos numa determinada loja. Aí a minha esposa falou, olha, a gente veio aqui para trocar. Ela falou, olha, mas desse valor aí a gente não tem mais. E mexeu com a esposa, mexeu com o marido, de vocês, né? A esposa, eu te perguntei preço. Eu falei, nu. Ah, Gustavo, ali naquele momento eu fiquei quietinho. Se ela falasse assim, ó, veste essa PT que vai ficar boa, que eu vestiria e ia embora, certo? Porque se ela falou com a menina daquele jeito, você sabe que tem intimidade, pensa bem. Se com uma menina que ela não tinha intimidade, ela falou daquela forma, imagina comigo. Mas por quê? Porque a hora que a gente entrou, a menina olhou a gente de cima embaixo. De cima embaixo. Sabe? Não deveria ser dessa forma, pessoal, mas infelizmente é assim que funciona. É assim que funciona. Se a gente vai lá no hospital, certo? E precisa de um médico, sei lá, de traumatismo, ortopedista, e sai lá de dentro do hospital, o cara vestido com roupa de futebol de salão. Ele fala, deixa eu ver o seu joelho, o que aconteceu? Meu Deus, entrei na psiquiatria, é um louco, pensando que é médico, e agora o que eu faço? Mas, se os meninos estão jogando futebol e se machucam, e vem um cara vestido de roupa de futebol, e fala, dá licença, deixa eu olhar, eu sou médico, ele, até estica a perninha assim. Olha para vocês verem. Agora, o conhecimento do médico mudou por ele estar com roupa de uniforme de jogador de futebol em relação a estar com um jaleco dentro de um hospital? Sim ou não? Certeza? Ah, agora eu gostei de vocês. Não mudou, mas o contexto muda. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Então, olha, o que diferencia um vendedor comum de um vendedor de sucesso? Na cabeça de vocês, o que diferencia um do outro? Mais sucesso, percepção. Ele vende mais, por isso que ele tem sucesso. Atendimento. Percepção, atendimento. Já aconteceu na loja de entrar de você, a pessoa gosta tanto do seu atendimento que ficam praticamente amigas. E aí ela só vai, cadê fulano? Cadê ciclano? Já aconteceu isso na loja de vocês? Então, por conta do atendimento. Por conta do atendimento. Por que a gente gosta da casa da avó? Porque na casa da avó a gente pode fazer tudo que na casa da gente a gente não podia fazer. E agora, eu falo com conhecimento de causa, porque a gente tem o netinho Bernardo lá em casa. E ele vai para a cozinha lá, abre as gavetas da avó dele, ele só tampa de panela indo pro chão. Aí o pai dele, mãe, se fosse eu, né? Deixa o menino, ele tá quietinho. E aí eu olho pro pai do menino e falo, as coisas mudam. As coisas mudam. Então por que a gente gosta da casa da avó? Porque a gente é bem tratado. Vovó fez o bolinho que você gosta, vovó fez o docinho que você gosta. E não estou aqui criticando os pais, porque os pais têm uma correria danada por conta de todos os afazeres, mas enfim, a gente sempre volta naquele lugar que a gente é bem seguro.
Se a gente não é bem recebido, a gente não volta. A gente não volta. E o pior, pesquisas demonstram que quando você é bem atendido, você fala para 5 pessoas se você for provocado. Não, mas como assim? Você chega, nossa, eu estou precisando levar o carro para tal coisa. Rapaz, ó, tem um mecânico assim que o cara é fantástico. Leva lá que você vai gostar dele. Quer dizer, foi provocação. Combinado? Quando a gente é mal atendido, pesquisas mostram que a gente fala pelo menos para 20 pessoas e não precisa de provocação. A gente chega no local de trabalho, nossa, que raiva que eu passei hoje. Nossa, o que acontece? Nossa, menina, eu falei, não, naquele lugar lá, você precisa de ver o que o povo pensa. Não teve provocação nenhuma, mas houve a necessidade de colocar para fora aquilo que estava sentindo. Então a gente tem que prestar atenção e entender o que diferencia, então, um vendedor de sucesso daquele que não tem tanto sucesso. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que o vendedor de sucesso está fazendo. E a comunicação, então, ela é essa ferramenta para influenciar e convencer. Por que está destacando tanto os influencers digital? Porque eles falam com tanta assertividade, por isso que a oratória é importante, por isso que a comunicação se faz necessária, porque quando você pode contar a maior mentira, mas se você colocar com as técnicas adequadas, a pessoa compra. 21 dias para você perder 15 quilos. Você ri, né? Você fala, meu Deus, olha que risada gostosa. Mas o pessoal compra. Compra por quê? A maneira como foi colocado, a maneira como foi expressado, a maneira como aquilo foi vendido, a pessoa compra. Está fazendo sentido para vocês? Certo? E pior, muitas vezes compra o curso e nem pratica. Então olha só que doideira, tá? 2 vendedores com o mesmo produto, um fecha a venda e o outro não fecha. Por quê? O produto é o mesmo. Por que um fecha e o outro não fecha? Então, segundo a colega, não desenvolve um bom atendimento, não tem conhecimento sobre o produto. E se a gente imaginar essas lojas grandes, e não vamos citar nomes aqui, porque eles não pagam o merchan depois, mas ali o pessoal tem que saber de uma infinidade de produtos. Você, por exemplo, quer comprar um celular. Você já pesquisou, você já viu os pontos positivos daquele celular, você já entrou no Reclame Aqui para poder ver quantas pessoas já fizeram alguma reclamação sobre aquele produto. Você sabe tudo, se precisar, você dá uma aula sobre aquele produto. Aí você entra numa loja, dessas que a gente está falando, e para poder comprar esse celular. Você sabe mais ou o vendedor sabe mais que você sobre aquele produto? Em tese, o vendedor deveria saber mais, mas a quantidade de produto que eles precisam conhecer é tão grande que o conhecimento deles acaba ficando numa tábua rasa. Aí vem a dificuldade de poder, não é nem discutir, mas de se colocar no mesmo nível do cliente e que se esse cliente tiver alguma dúvida, você conseguir sanar. Então, isso é importante para a gente pensar. Agora, olha que legal. 3 pilares, então, da comunicação vendedora. Como que eu trabalho, então, uma comunicação vendedora? Vou apresentar para vocês 3 pilares. Se você dominar esses 3 pilares, pode amanhã. Amanhã, quantos trabalham aqui? Maravilha, maravilha. Vocês vão ter condições depois de entrar lá no meu Instagram. Olha, coloquei em prática o negócio, tá dando certo. Não é mandinga, não. Você tem que entender. Porque senão vai com aquele negócio, né? Escrever 3 vezes o negócio, aí vou pôr na boca, engolir e vai dar certo. Vai estar aqui dentro. Não vai dar. Não vai dar. Certo? Você precisa entender o processo, como é que dá. Entender o processo, maravilha. Quantos aqui dirigem carro? Levanta a mão, por gentileza. Maravilha. Quantos aqui dirigem carro e moto? Levantem a mão. Você precisa, daí, seu nome? Mateus, olha que nome bonito, um dos 4 evangelistas. Mateus, quando você está no carro, você precisa pensar, ai, Mateus, você não está na moto, viu? Agora você está no carro. Quando você vai na moto, Mateus, agora você está na moto, está no carro. Lá no carro, Mateus, você acelerava com o pé. Na moto, Mateus, você acelera com a mão.
Precisa pensar? Não. Por que não precisa? Porque já está aqui dentro. Já está aqui dentro. O que não pode é querer andar com um pé no carro e outro na moto. Isso não vai dar certo. Mas não tem necessidade dele analisar. Porque o corpo dele já fez isso tantas vezes que está ali de boa. De boa. O pessoal e a gente acha que carro automático é uma novidade no Brasil, né? Na verdade, na década de 70 já tinha nos Estados Unidos. Mas a gente acha, nossa, que bem maravilhoso. Quando você saiu do carro manual e começou a pegar o carro automático, o pezinho da esquerda, até nas esquinas, o pezinho, cadê a embreagem? Até que você se acostumou. Depois, tanto faz, você entrou, olhou, beleza, você está dirigindo satisfatoriamente. Por quê? Porque o teu corpo entendeu esse processo. Por que eu estou alertando vocês em relação a isso? Porque se vocês saírem daqui esta noite entendendo esses 3 pilares, podem ter certeza absoluta que as vendas de vocês aumentarão. Mas precisa entender esses pilares, beleza? O primeiro pilar que a gente vai conversar é a linguagem verbal e linguagem não verbal. O corpo da gente fala? Certeza? Você vai na casa de alguém, essa pessoa te oferece um café. Aí você tomou o café. O café tá ruim. Mas você não vai, nossa, o café é ruim? Não. Aí a pessoa te ofereceu café, você tomou café, e aí você viu que tá ruim, você toma de uma vez, igual remédio, tá? Fica ali. Aí a pessoa, você quer mais café? Quer mais não. Pronto. Pronto, já entregou. Você não quer café. Você não gostou do café? Gostei. Mas então toma um gole, quer mais não. Quem que... Não vai dar. Não vai. Você ri, mas não é assim? Porque o corpo da gente, sabe? E mulheres ainda tem uma coisa doida. Às vezes tá eu e a esposa, aí ela vira, olha quem chegou. Aí eu viro e ela fala, não é para olhar. Agora, por que eu estou falando isso de vocês em relação a casamento? Porque as meninas às vezes estão atendendo um rapaz, pensando que está conversando com outra menina. E os meninos estão conversando com a menina, pensando que está atendendo um rapaz. E aí vira esse rolo todo. Meninas, põe uma coisa na cabeça de vocês. Não é o namorado de vocês que é lerdo, não. Os homens são lerdos. Homens não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Põe isso na tua cabeça. Então, se você chegar para o seu cliente e colocar muita dúvida ali, ó, olha, nós temos esse amarelo, tem esse vermelho, tem esse azul, tem esse laranja, tem esse cor de abóbora, tem esse... Ele não está entendendo nada. Então, não adianta você colocar muita informação. Homem é devagar. Mulheres, de outro lado, meninos, elas gostam das coisas nos mínimos detalhes. Elas gostam de informação. Então você tem que entender isso na sua cabeça. Se eu estou atendendo a uma mulher, eu não estou atendendo a um rapaz. Se eu estou atendendo a um rapaz, eu não estou atendendo a uma mulher. Está fazendo sentido? Então isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a gente vai ver a escuta ativa e conexão com o cliente. Já teve alguma vez que o seu celular ficou sem rede? Por que ele ficou sem rede? Porque perdeu a conexão. Muitas vezes é o que acontece com o seu cliente. Dentro de sala de aula, eu lecionei durante mais de 10 anos, e ainda continuo lecionando, porque o que eu estou fazendo aqui com vocês estou ensinando. Muitas vezes o aluno está olhando para a cara do professor, está lá assim. Aí quando ele faz assim, ó. É porque perdeu a conexão. Mas ele está olhando no professor, mas não está prestando atenção, está assim, mas que fome. Será que a mãe fez janta? Será que tem de almoço? Então, ele está olhando, mas ele está conectado no outro mundo. Então, isso também você precisa prestar atenção para ver se o seu cliente está ali com você, ou se ele está olhando assim, nossa, que mulher chata, que vendedor insuportável, como é que eu saio daqui agora? E ele está ali, pensando, sabe? Porque homem é devagar. Você bota o homem para olhar o leite, ele está olhando o leite. Toca a campainha e faz assim, ó. O leite levanta. Mulher está escovando o dente, falando no celular, fazendo chapinha, balançando o carrinho do neném, e aí só um minutinho. Ô bem, olha o leite aí. Porque é assim. Então tem que entender esse processo. Se você não entender, vai ter dificuldade. E o terceiro pilar que a gente vai conversar, persuasão e fechamento de venda. Persuadir é mais do que convencer. Convencer, já adiantando, nossa, que legal, esse produto é muito bom.
O senhor vai levar? Não, obrigado, mas é um produto bom. Agora, o que é persuadir? Menina, eu quero 2, não quero só um não, quero 2. Porque é maravilhoso, se acabar, eu preciso de um segundo. Então, essa é a diferença. Então, vamos explorar o primeiro pilar. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é tudo aquilo que sai da minha boca, certo? O tom de voz já é não verbal. Está fazendo sentido? Olha que legal. Você que está mexendo com a caneta aí, você mesmo. Fala boa noite para sua colega. Olha que legal. Boa noite, sorrindo. Por quê? Boa, você está desejando uma noite boa para ela. Você já reparou, pessoal, na hora? Bom dia. Só falta você responder para ele, né? Bom dia por quê? Olha só, certo? Aí, você quer ainda continuar a conversa, né? O senhor tem pai? Nem mãe. Quer dizer, a pessoa não quer conversa. Porque o tom de voz pode atrair ou pode repelir as pessoas com um simples tom de voz. Que bonito que você fez. Bonito que você fez, hein? A mesma coisa, a mesma frase. Só que com um sentido totalmente diferente. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações e analisar. Eu estou sendo atrativo para as pessoas ou estou sendo repelido por essas pessoas? E através do quê? Do meu tom de voz. E é simples, pessoal. E ainda o sorriso. Sorriso desarma pessoas. Sorriso desarma pessoas. Vou contar uma historinha para vocês. Se você falar, Gustavo, que eu contei, eu falo que é mentira. O cidadão lá em casa, hoje com 28 anos, na época tinha 16, velho. E a gente estava na igreja. Aí quando eu viro para a mãe dele, cadê o fulano? Estava no momento do louvor, e ele falou que estava muito alto, estava com dor de cabeça, foi ficar lá no carro. Tomou até remédio para dor de cabeça. Ele tinha 16 anos, velho. Quando terminou o tal do louvor, eu falei, não, então vamos lá chamar o cidadão. Fui lá, cadê o cidadão no carro e cadê o carro com o cidadão? E eu falei, não, é brincadeira um negócio desse. Liga para o celular do cidadão, não atende. E aí, entrei dentro da igreja, certo? Um rapaz por nome de Wellington, só que bem altinho. Contei a história para ele, ele falou, não, vamos atrás. Vamos. Onde? Ele falou, você já falou para sua esposa? Eu falei, não, porque se eu falar, ela para esse culto. O meu neném está nessa selva de pedras sozinho. Vamos à sua busca. Então não podia falar. Mas eu só ficava pensando, onde esse menino foi, onde esse menino foi. Quando veio o menino aparece, eu fiquei tão nervoso que eu não reconheci o carro. E o Edson, não, ele está chegando ali, ó, calma aí. Aí eu entrei no meio da rua, ele parou o carro, manobrei o carro, estacionei, ele sentado na calçada. A hora que eu fui para, sabe aquela? Ai, eu errei. Mas eu queria passar de carro lá perto da escola para as meninas verem. Como é que você briga? Como é que você briga? Vocês estão entendendo? O sorriso. E aí aconteceu comigo agora, tá? Estava em um evento lá em Monte Verde, não sei se vocês conhecem Monte Verde, no calor já faz frio. Agora imagina no inverno. E aí, fui tomar banho, o chuveiro não funcionava, fui lá na recepção. Aí eu falei, meu querido, o chuveiro lá não está funcionando. Não está funcionando o chuveiro. Não ri, rapaz, eu quero brigar. Eu quero brigar, rapaz. O senhor pode ficar tranquilo, a gente vai trocar o senhor de suíte. Não, rapaz, eu não quero ser trocado de suíte, rapaz, eu quero brigar. Eu quero brigar, você não está entendendo. A gente pede, inclusive, desculpa para o senhor, mas que no inverno o uso da resistência não aguenta. Não quero saber de resistência, rapaz, eu quero brigar. Como é que você briga com um rapaz desse? Vocês estão entendendo como é que o sorriso desarma as pessoas? E quando a gente fala de sorriso, é linguagem não verbal. Agora, claro, pessoal, tem que tomar cuidado com o sorriso, porque atrás do sorriso vem o hálito, aquela casquinha de feijão no fundo do dente, sabe? Às vezes a marca de batom, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, esse batom novo, né? Passa até na metade dos dentes. É só tomar cuidado com esses detalhes, certo? Outra coisa interessante, e aqui a gente está em família, tem liberdade para falar, o tatuzinho no nariz. Mas não é possível. É possível sim. E quando a gente vê o colega com o tatu no nariz, a gente avisa?
certo é avisar, mas na maioria das vezes a gente não avisa porque a gente fica constrangido. E aí a gente deixa o colega continuar passando constrangimento. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, certo? E analisar o seu cliente, o jeito que ele está andando, para ver se ele está num dia tranquilo, se ele está num dia bom. Porque tem uns que não está num dia bom, está num diabão. Sabe aquele diabão bem grande? Tem muitas pessoas que estão daquele jeito. Então nós temos que aprender também a como lidar com essa situação toda. Ok, já aconteceu isso? Eu sou sempre desse jeito. No diabão? É, de virada giraia. De virada giraia? Que jeito que é isso, virada giraia? Estressada. É? Falando nesse sentido de estressada. Mas hoje a gente não tem motivo para estar estressado. Lá eu sou assim, estressada. Não, A empresa... não com o cliente, entendeu? Assim, na rua. Eu saio na rua, é só briga. Não, mas não tem motivo. O trânsito em Pouso Alegre flui com naturalidade. Né? As pessoas da seta para a esquerda viram para a direita. Certo? É para ver se você está prestando atenção. Principalmente quando está de moto, não é assim? Sabe? A gente acha ruim os meninos de moto andar igual um bando de doido. Não é assim? A gente não reclama? Eu fico bravo porque eles erram e xingam a gente. Aí eu fico muito bravo. Você está dirigindo, você escuta o barulho de moto. Você só não sabe se ele vai passar para a esquerda, para a direita, por cima ou por baixo, mas ele vai passar. Só que aí você fica com raiva. Mas quando você, numa sexta-feira à noite, semelhante a essa, está lá na tua casa, pede a tua pizza, demora. Que jeito você quer que o menino entregue a pizza? Desce da moto, vai empurrar, vou lá levar na casa daquele rapaz que fala que a gente não pode correr, né? Você quer desligar o telefone e já receber a sua pizza. Que jeito esse menino vai chegar lá? Vocês estão vendo como é que quando a gente está numa situação, gente, que isso? Que correria? Pra que negócio desse? Nossa, que demora, 40 minutos. O que esse menino está fazendo? Ele está comendo a pizza no meio do caminho para poder vir para cá. Então a gente muda o posicionamento nosso de acordo com o espaço que nós estamos. Tá? Então olha, pequenos ajustes na nossa comunicação fazem grande diferença. É simplesmente fazer ajustes, porque falar vocês já sabem falar desde pequenos. Interagir vocês já sabem interagir desde pequeno. Só precisa fazer alguns ajustes. Se eu chego em casa, a esposa fez o almoço ou o jantar, nossa, o arroz ficou salgado de novo. Quer comer, come. Não quer, não come. É o que tem, é isso. Porque do jeito que vem, vai. Nossa, que delícia ficou o jantar. Eu só tenho medo de desenvolver pressão alta. Tadinho, ficou salgado de novo. Mesma situação, só que com uma leveza. Então são pequenos ajustes que a gente precisa fazer para ter o nosso resultado. A escuta ativa. Escutar é diferente de ouvir? Sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Nesse momento, nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando. Mas eu vou levar vocês a escutar o barulho do ar-condicionado. Ele estava aqui ligado desde a hora que a gente chegou e a gente não tinha se atentado a ele, a gente não tinha prestado atenção nele. Então a gente estava ouvindo. Mas quando eu levei a atenção de vocês para o ar-condicionado, vocês passaram a escutar. E escutar vai além de simplesmente ouvir, porque é o ouvir, o interpretar e analisar o cliente. Tudo isso vai fazer a diferença. Então a gente tem que compreender. Então, mas não é ficar assim, ó, o que você precisa? Estou aqui para te ajudar. Sabe? Encarando a pessoa, para que entrar lá dentro da retina dessa pessoa. Não, porque gera desconforto. E hoje, eu estava falando num treinamento de manhã, está muito chato viver. Está muito chato. Se você sorrir para alguém, a pessoa está dando em cima de mim? Se você não sorrir para a pessoa, por que você está me discriminando? Não ficou chato agora?Ficou. Se a menina é atendente e ela está sendo assim educada com o rapaz já, nossa, quer sair comigo. Se o menino está atendendo e está sendo educado com a cliente, olha lá, está dando em cima da menina. Então ficou muito chato hoje, gente. Ficou muito chato. Mas a gente precisa aprender, porque afinal de contas o assunto requer a nossa atenção. Nós precisamos prestar atenção e ver, mas não é ficar encarando as pessoas, mas é escutando. E as mulheres têm uma situação melhor que nós homens, elas têm o sexto sentido. As mulheres conseguem identificar o que está acontecendo atrás delas.
coisa que a gente homem não consegue. Mas, para vocês meninos, o escutar é usar os 5 sentidos. E quais são os 5 sentidos? Isso, visão, audição, olfato, paladar e tato. O tato é o que é o sentido que a gente tem mais extensão no nosso corpo, porque o nosso corpo inteiro é tato. Sabiam disso? E sabem por que a gente tem o tato? Imagina só se nós não tivéssemos. Aí você coloca a mão numa chapa quente. Você não tem tato, não sente que a mão está queimando. Rapaz, não, estou arrancando a mão. Rapaz, não ficou só os doces. Então, para isso que a gente tem. Esses sentidos é para nos proteger. É para nos proteger. E quando a gente aprende a desenvolver esses sentidos, a gente consegue escutar o nosso cliente. Está fazendo sentido para vocês? Então, olha só que legal. Aí vem uma pergunta de ouro. Só olhar o horário aqui para não estourar o tempo de vocês. Uma pergunta de ouro, certo? Você está finalizando praticamente a venda. Finalizando. Você não faz aquela pergunta, o senhor vai levar? Não, porque você está colocando dúvida na cabeça. Opa, então eu tenho a opção de não levar. O senhor vai pagar no cartão ou no Pix? Tá entendendo? Ele não tem. Uai, principalmente se for homem, só tem 2 alternativas, você está entendendo? Você vai pagar no cartão ou no Pix? Ele, não colocou não levar. Então eu tenho que escolher só entre o cartão e o Pix. Certo. Cartão ou Pix? Vocês estão entendendo? Não tem a opção da pessoa, né, se você quer levar. Porque se você perguntaria aí, o senhor vai levar, a senhora vai levar, você vai levar, dependendo da idade da pessoa, você está dando a opção para ela ainda. Opa, não quero. Você não está dando nem a opção para ela pensar, vocês estão entendendo? Você não está dando nem a opção para pensar. Você simplesmente está falando, o senhor vai pagar no cartão ou no Pix? E já vai pegando o negócio, colocando debaixo do braço, vamos comigo. Que jeito que essa pessoa vai sair da loja? Ele vai ficar constrangido. Claro, pessoal, desde que o produto que vocês estão oferecendo, porque aqui a gente não está nem falando de produto, a gente está falando da questão de venda, mas o produto tem que ser fantástico. Tem que ser fantástico. Não pode ser aquelas roupas lá que vem lá da 25 de março, e não estou aqui fazendo nenhum, mas enfim, você tem que comprar o GG para na segunda lavada ficar no seu tamanho, né? Porque se você comprar o seu tamanho, depois é baby look. Aqui a gente não vai entrar na qualidade do produto, a gente está falando de vendas, certo? Então, pequenos ajustes também nessa sua escuta, ele pode gerar empatia. São pequenos ajustes. A roda já foi inventada, a gente não precisa inventar a roda. O processo de venda já está criado, nós não precisamos nos preocupar com o processo de vendas. O cliente já está dentro da tua loja, o produto está lá com você, a loja está aberta, você só tem que vender. Só tem que vender. Só que, infelizmente, a gente percebe que aqui em Pouso Alegre, e a semana que vem, o Wellington vai estar lá no podcast, a gente vai poder questionar bastante isso. E se você gosta desse assunto, relacionamento, a gente tem um podcast que vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, das 8 às 9 horas da noite. Na bio do meu Instagram, sempre tem o link do episódio atual. Infelizmente, o atendimento em Pouso Alegre deixa a desejar. Porque enquanto vocês são vendedores nas lojas que vocês trabalham, ou vendedores nas lojas que vocês trabalham, na outra loja vocês deixam de ser vendedores e passam a ser consumidores, passam a ser clientes. E eu tenho certeza que vocês analisam a forma como essas pessoas lhes atendem. E pessoal, dissaboroso, gera assim, sabe? Você fala, não é possível. Tem um lugar que a pessoa chega, né? Pois não. Não, é palavra negativa. Não se inicia a abordagem com não. Ou então, é aquele vendedor 007. Ele está escondido. Aí você está olhando assim. Nossa, da onde você veio? A pessoa parece que aparece ali atrás de você. É assim ou não é? Então nós temos que tomar cuidado também com relação a isso, tá? E a persuasão e fechamento de vendas, então. Ali a pessoa já, se é um calçado, ela já experimentou, se é um vestuário, ela já experimentou, certo? Essa base a gente já ultrapassou, a gente está falando já do fechamento de vendas mesmo, certo? Porque a correria está tão grande, não é possível que a pessoa vai entrar dentro de uma loja simplesmente para gastar o tempo dela e o tempo do outro experimentando uma roupa.
Se ela entrou lá, é porque ela tem, no mínimo, a intenção de comprar. Porque não dá, pensa bem, e aí, o que você vai fazer hoje? Ah, não tem nada para fazer não. Vamos entrar em umas lojas aí para experimentar roupa? Também tem, certo? Aquela que quer olhar, né? Às vezes faz até selfie dentro do provador, obrigado, né? Faz assim e tal. Tem de tudo. Mas a maioria avassaladora, a pessoa não vai gastar o tempo dela dessa forma, tá? Então, ó, use os gatilhos mentais. É o último modelo. Nossa, tá acabando. Vocês estão entendendo? Você precisa ver o valor agregado nesse produto. São gatilhos mentais que você está trazendo para aquela pessoa, para que ela possa analisar, certo? E é simples esses gatilhos mentais. Aqui eu pude perceber que a maioria de vocês dirigem. Já participaram de congestionamento? Coisa mais gostosa, né? Tá todo mundo quietinho. Se um buzina, o que acontece? E quando você buzina, cria um campo magnético no teu carro em curvo da frente? Não, você só passa mais raiva. Porque o cara da frente ainda faz assim. Você só passa mais raiva, certo? Então, o que eu quero mostrar isso? A buzina ali funcionou como um gatilho mental. O cara, eu quero buzinar, mas não vou ser o primeiro. Eu quero buzinar, mas não vou ser o primeiro. Eu quero buzinar. Oh, buzinar. Então, são gatilhos mentais que a gente precisa. E o principal é a escassez. Olha, eu não sei até quando vai durar essa promoção. Então, desde que seja verdade. Porque a pessoa, eu vim aqui conversar com esse menino até uns 15 dias atrás, ele está o mesmo preço. Vocês estão entendendo? Porque hoje o cliente, ele sabe o que é real e o que não é real. Então a gente não pode, porque perdeu a confiança já é. Se você tem confiança, você está no carona, o cara está dirigindo, você deita e dorme. Se você não tem confiança no motorista, cada curva é um pecado que você reconhece e pede perdão para Deus. Porque confiança ou tem ou não tem. Você tem confiança no dentista, você vai, abre a boca e deixa ele fazer o serviço. Se você não tem, você formou quando? Você já tem algum curso de especialização? É ou não é? E é confiança, ou tem ou não tem, tá? Outro ponto para a gente pensar. Nem sempre a pessoa escolhe por preço. Ela quer valor agregado. E o seu atendimento entra nessa faceta do valor agregado. Nossa, que loja organizada, tudo limpinho. Uma música ambiente, sossegadinho. Preste atenção. Os shoppings não tem nenhuma música barulhenta. Aquele... Aquelas musiquinhas assim, sossegadas. Porque você só tem o trabalho de entrar dentro do shopping. E gastar. Praça de alimentação. Filho, aqui é para você comer e vazar. Você tem que estar aqui dentro para comer. E para gastar. Não tem conforto em praça de alimentação. Já repararam? São cadeiras duras, desconfortáveis, porque é para você sentar ali, comer e gastar. Não é para ficar sentado batendo papo. Lá não tem uma cadeira dessa. Não tem. Aqueles banquinhos duros, não tem nem encosto. Você fica todo desconfortável. Porque ali não é para você gastar seu tempo, é para você gastar seu dinheiro. Então, nem sempre a pessoa está preocupada com o preço. Ela está preocupada com o valor agregado que aquilo vai levar a ela. Principalmente se ela vê o Wi-Fi da sua loja e entra ali usando a sua rede social. Aí aparece, fulano entrou na loja, não sei o que. Né? Aí ela, nossa, tem que mostrar que eu estou aqui nessa loja. Então, isso é importante para a gente pensar. Tá? Então, como transformar o vou pensar em vendas? É não dar a oportunidade para a pessoa pensar. Vocês estão entendendo como é que o negócio é simples? Se saírem daqui essa noite entendendo esses 3 pilares da comunicação, acabou. Você não deu a opção para a pessoa pensar, ela tem que comprar. Você não falou para ela, olha, eu vou dar uma pensadinha. Se não deixou essa brecha, acabou. Ela vai sair dali com o produto, certo? E aqui a gente está falando de aumentar as vendas. O pós-venda é importante? Sim. Sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Se abusar é o mais importante. Se abusar é o mais importante, porque é o momento em que a pessoa teve um problema e precisou da sua ajuda e você estava ali como para ajudá-la a resolver aquela situação.
Então, esse é o grande dilema. O pós-venda é muito importante. Tem algumas lojas, e aqui não vou falar se está certo ou errado, é apenas uma constatação. Não fazemos trocas aos sábados. Se aquela pessoa tem uma vida corrida e só tem opção no sábado, e ela vê aquilo na loja, ela, não vou comprar aqui. Porque eu estou em um sábado. Porque eu não consegui tempo durante a semana para poder vir aqui. E aqui está escrito que eu não vou conseguir trocar no decorrer da semana, não vou arrumar rolo para minha cabeça. Volto a dizer, não estou falando que está certo ou está errado. Eu, particularmente, não compraria. Por conta da correria que via a vida da gente. Está fazendo sentido para vocês? Então vamos lá. Quem gosta de leitura, levanta a mão. Vendedor que se preza precisa adquirir o hábito pela leitura. Mas por que eu coloquei isso? Porque num livro não tem tom de voz, já repararam? Fulano gritou. É algo que é subjetivo. Se você lê fulano gritou, você imagina um grito. Se você lê a mesma frase fulano gritou, você imagina outro grito. Então por isso que mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês para a importância do tom de voz. Preste atenção na maneira como vocês conversam com as pessoas. Quanto mais baixo o tom de voz e quanto mais, não é, falar em slow motion, porque aí o cliente vai embora. Mas também não é você chegar perto dele, bom dia, que você está precisando para te atender? Ah, não, beleza, posso, já chegou, já que eu cheguei, tá? Não, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Porque se é homem, nossa, que mulher estressada. Você tá doido. Nossa. E aí também aconteceu, isso já faz anos. Eu e minha esposa havíamos ganhado um sobrinho e foi comprar roupa para recém-nascido. Aí a menina, sim, a gente queria ver roupa para recém-nascido. Depois que eu fui descobrir que RN era recém-nascido, tá? Mas beleza. Depois de pai já. Aí tranquilo, apresentou, né? Aí a minha esposa, porque aí trouxe aqueles bodezinhos, certo? Você não tem um conjuntinho? Aí a menina, qual que é o tamanho? O filho, agora você traz para 6 meses, porque era RN, até a gente sair daqui, a criança já vai estar fazendo 1 ano. De tão devagar que você é. Eu pensei, mas não falei. Vocês estão entendendo? Porque não é que tem que ser assim, atropelado, mas também não pode ser muito devagar. Tem gente que se for morrer bem de repente, dá uns 6 meses. É ou não é? Vocês sabem disso. Então precisa ser uma pessoa para frente, tá? Então olha só, 2 pessoas. O que chama a atenção de vocês nesses 2 vendedores? Vocês entrariam na loja da esquerda ou da direita? Hã? Certeza? Sim. Por quê? Então, gente, o que você quer? Não, só falta assim, né? O que você quer? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, certo? O problema é sempre o preço ou a forma como nós falamos sobre o produto. Vocês estão entendendo a diferença, que é a importância da comunicação? Então, aí volta. A questão é o preço ou a maneira como a gente fala do produto. Porque às vezes você não tem credibilidade, você não transmite credibilidade naquilo que você está vendendo. Igual já circulou aí nas redes sociais, né? O rapaz trabalha com um carro de determinada marca de refrigerante, mas tomando o refrigerante da concorrente. E pensa bem, se o cara trabalha nessa empresa, vende o produto dessa empresa e não consome o produto dessa empresa, alguma coisa está errada. Está errado. Então a gente tem que começar a prestar atenção também nesses detalhes, certo? Tá aí o QR Code se vocês quiserem seguir o Titio lá nas redes sociais. Mas é para seguir, não é para perseguir não, porque para perseguir já tem um monte de gente, certo? Lá o Titio está com uma série de vídeos falando sobre relacionamento. Se o seu probleminha, porque a gente até brinca, né? Se não está conseguindo se relacionar bem, é porque algum problema está acontecendo. Então nós temos uma série de pequenos vídeos lá sobre justamente isso, relacionamento. E ali, claro, para relacionamento conjugal, mas a venda não deixa de ser um relacionamento. Tá? Olha que legal.
Posso seguir, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Então, antes de vocês irem embora, mais umas coisinhas para a gente pensar. Comunicação impacta diretamente vendas. Ficou isso escancarado? Sim. Certeza? Sim. Maravilha, então. Entendeu os 3 pilares? Saiu com essa frase na cabeça, poxa, a comunicação impacta em vendas? Maravilha. Pequenos ajustes na abordagem fazem toda a diferença. Também ficou isso escancarado na mente de vocês. Maravilha. O terceiro ponto, quem domina a comunicação, domina vendas. Fato. Fato. Vocês, enquanto vendedores, já compraram uma coisa que não precisava? Chegou em casa, que raiva. Se for mulher ainda, nossa, tem outro igualzinho. Quem domina a comunicação, domina vendas. Agora, se vocês já caíram, aspas, nessa artimanha, vocês conseguem também promover algo semelhante. Tá? Então, é importante para a gente pensar, certo? Agora, a minha missão é ajudar vocês, mas vai além dessa palestra, certo? Como assim? Existe um instituto chamado Instituto Gestão da Fala, que você pode acessar isso através da internet. De que maneira que você pode acessar, certo? Está na plataforma da Hotmart, vocês já devem ter ouvido falar nessa plataforma, alguns e-books. O primeiro, os 7 segredos da alquimia conjugal. Como transformar o seu relacionamento em algo duradouro. Tem também o desafio 21 dias para um casamento mais forte. Quem estiver precisando de algo nesse sentido, como fortalecer o meu casamento? 21 dias. Se não der certo, brincadeira, vai dar certo. Tá? Também como transformar o seu relacionamento em propósito. Porque infelizmente hoje os relacionamentos não estão mais duráveis. Não estão, sabe? Troca, vem, pega, tal, não sei o quê. Enfim, certo? Está lá dentro da plataforma da Hotmart. Também na plataforma da Hotmart vai estar o livro de oratória. Lembrando, mais uma vez, que o tempo todo que nós estamos conversando com as pessoas, estamos conversando em público. Está fazendo sentido para vocês? O tempo todo. Tá? No meu Instagram também, lá na bio, tem o link da vitrine da Hotmart. Você clicou lá, você já vai para a vitrine da Hotmart. Certo? E também tem o livro Comunicação é Tudo, lá na Hotmart. Certo? O de oratória, ele é o que a gente chama de escrita corrida. Você vai lendo os conceitos. Esse de comunicação são personagens conversando entre si. Então vai ter muita situação que você vai identificar-se dentro de casa. Exemplo? Quantos de nós, no momento de refeição, derrubou um copo com um líquido na mesa? Todos nós. O que a mãe falava? Ah, dormindo? Toalha novinha? Aí, ó, tá com a mão furada? Agora imagina a mesma situação, só que quem derrubou agora é o filho da visita. O que a mãe falava? Tadinho, isso acontece. Titia limpa, pôs outra aqui. Você não ficava com vontade de ser filho da visita? Então é comunicação. É comunicação. Então, esse de comunicação, então, são, sabe, personagens conversando entre si e construindo a questão do conceito de comunicação. Tá? Dentro ainda da Hotmart tem um curso de oratória para iniciante. Ah, eu quero começar, certo, mas eu não sei nem por onde começar. São 4 horas de curso, tudo gravado, dá para você assistir quantas e quantas vezes você quiser. Dá para assistir no notebook, dá para assistir no tablet, na televisão, chamar o pessoal, ó, vem cá, hoje nós vamos aprender a se comunicar melhor. Agora você, não, eu quero um negócio mais potente. Aí tem o Oratória 2.0. Esse Oratória 2.0 é em torno de 10 horas de conteúdo, mais de 50 videoaulas, e ainda tem um bônus de autoconhecimento, que a gente tem dificuldade de se conhecer. E se eu não me conheço bem, como é que eu vou tratar as pessoas à minha volta da maneira como eu gostaria de ser tratado? E às vezes eu acabo tratando como eu me trato. E também temos uma mentoria. Ah, não, eu quero uma mentoria. Essa mentoria aí já é individual. São 5 encontros, pode ser presencial ou pode ser virtual, da maneira como a pessoa preferir, certo? Ah, mas tá, isso daí é dentro do ambiente virtual.
E se eu quiser um treinamento em company? Eu quero que você vá lá na minha empresa ministrar um treinamento semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Dá para fazer? Dá. A gente pode trabalhar comunicação assertiva em vendas, a gente pode conversar em silêncio no atendimento ao cliente, a gente pode conversar sobre liderança motivacional, a gente pode falar sobre finanças pessoais, porque a gente pensa, não sobra nada no final do mês, porque a gente gastou mais do que ganha. Então a gente tem que aprender a lidar com isso também. Oratória e storytelling. E a gente pode falar sobre palestras motivacionais ou mentorias individuais também. Isso lá na sua empresa. Ou então pode fechar com a sua empresa e a gente vir para o ambiente da CIB e ministrar exclusivamente para a sua empresa, conforme já fizemos com o Wellington ali. Certo? E vem aí. Vocês estão vendo o pitch de vendas? Vocês prestaram atenção que eu estou colocando em prática tudo aquilo que eu ministrei para vocês? Então, vem aí o método que vai revolucionar as suas vendas. Aqui foi só, sabe, o cafezinho. Não, eu quero agora um lanche melhor. Eu quero uma comida mais sólida, certo? Então, é o método que vai revolucionar as suas vidas. É o workshop Pacto sobre Vendas. Cada letra dessa daí é uma ação que você vai fazer e no final você vai terminar vendendo. Certo? Então, olha só que bacana. E aí você pode estar perguntando, mas como é que eu faço para participar disso daí? Eu vou disponibilizar para vocês um QR Code. Semelhantemente, conforme vocês acabaram de fazer me seguindo nas redes sociais, você vai cair dentro de uma página onde você vai colocar seu nome completo, o seu e-mail e o seu telefone. Mas precisa colocar nesses moldes que está ali. Porque se tiver uma letrinha errada no e-mail, não vai para a sua caixa de e-mail. Se tiver um número errado no seu celular, lembrando que os 5 primeiros e os 4 dígitos finais, você também não vai receber as informações. Você preenchendo esse formulário, você vai cair dentro dessa página. E aí você vai clicar ali e você vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, onde só os administradores vão postar informações. Então não tem aquele negócio de grupo de WhatsApp. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Figurinha de bom dia, de cafezinho da manhã, certo? Aí passou o almoço, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você olha lá no grupo, tem 198 mensagens. Tudo de figurinha, certo? Mas é o que tem para hoje, tá? Lembrando também, olha a escassez, as vagas são limitadas. Por quê? Quando é workshop, é mão na massa. Aqui eu poderia dar uma palestra para 100, 500, 1.000, 5.000 pessoas. Não tem problema nenhum, porque eu só estou compartilhando conhecimento. Mas workshop não dá para fazer com 5.000 pessoas. Só se eu conseguir me quadruplicar, quintuplicar ou algo nesse sentido, tá? Então, olha, o QR Code está aí. Você pode abrir, já vai cair lá dentro dessa página para você colocar as informações. Então, recapitulando, vocês chegaram. Vocês entraram dentro da loja. Vocês estão entendendo? Eu cativei vocês com a comunicação. Eu mostrei para vocês a importância do produto. Eu estou demonstrando para vocês como melhorar mais ainda. Então, tudo aquilo que a gente colocou em prática, que a gente vem falando para vocês sobre esses pilares, nós vamos aprofundar nesse método chamado PAC. Então, é um PAC em vendas. Está fazendo sentido para vocês? Certo? Por que isso, pessoal? O reflexo de amanhã começa com as escolhas de hoje. O reflexo de amanhã. Imagina você olhando no seu espelho da vida. O que você quer encontrar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? O que você quer encontrar no reflexo do espelho da sua vida? Fez sentido, pessoal? E aí, olha só que bacana. Tá ali o mascotezinho, dando um tchauzinho para vocês, esperando vocês
até lá. Certo? Pessoal, ó, dentro do horário, muito obrigado pela presença de vocês. Lembre-se, colocando esses 3 pilares da comunicação, a partir de amanhã, as suas vendas vão aumentar. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Wellington, quer conversar um pouquinho? Encerrar aqui? Muito obrigado pela confiança. E ó, compartilhe lá o link do Titio com mais pessoas. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Carlos. Mais uma vez, agradecer pela palestra que dá pra gente. Eu tive a experiência de contratá-lo lá com a nossa equipe, nas 2 lojas aqui de Pouso Alegre. E foi bom, né, gente? Eu peguei em dezembro, e teve um resultado muito produtivo. E indico. E obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Uma ótima noite para vocês.